Mas, meus irmãos, estamos aqui na lição do número 9, será ministrada amanhã, dia 1º de 3 de 2020, a salvação ofertada por Jesus Cristo. O texto do dia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Atos 3:19. Nessa lição nós vamos aprender um pouco sobre a salvação. A salvação, o evangelho, como eu já falei algumas vezes, é um mistério. Por mais que nós passássemos muito tempo discutindo, debatendo sobre a salvação, ainda não compreenderíamos ela de forma completa. Vamos compreender lá no céu, quando chegarmos, vamos passar eternidades aprendendo em Deus, certo? Então, vai tocar um pouco essa lição sobre calvinismo, arminianismo. Então, a primeira coisa que pedimos aos jovens, aos irmãos, que entendam que você ser adepto do calvinismo ou do arminianismo não faz você um sabedor de tudo e não faz de você alguém que pode ir para as redes sociais, debater e discutir, certo? Isso tem causado grandes problemas para nós cristãos, porque essas discussões tolas, certo? Se você crê no calvinismo como regra de fé, então que creia, agora que respeite a posição dos irmãos que creem no arminianismo. E também tem uns que misturam os dois, né? Mistura os dois, tem uns que dizem, não, eu sou bíblico e pronto, o que a Bíblia disser está dito, né? Então, muito amor pelos nossos irmãos, não podemos uns se acham mais inteligentes, mais sábios, porque conseguiram entender e ler um pouco sobre isso e assistir alguns vídeos e aí se acham mais sábios. Inclusive a igreja perdeu muito, certo? Enquanto a igreja católica já saiu para as missões, a igreja protestante ficou discutindo teologia, né? Então muitos países hoje que são católicos na sua essência, né, deveriam ter sido evangelizados por protestantes, né? Então não vamos perder o foco na missão. É interessante nós colocarmos aqui, nós vamos colocar as bases arminianas, porque a nossa igreja acredita na Bíblia, interpreta a Bíblia dessa forma, mas nem por isso nós vamos menosprezar quem acredita no calvinismo, e muito menos quem acredita nas doutrinas de Calvino deve menosprezar aqueles que acreditam na Bíblia, na visão arminiana, certo? Então vamos aqui logo para os comentários, né? Leiam os textos bíblicos, não deixe de ler os textos e comentar em classe, né? Sobre a eleição, né? A eleição como uma doutrina biblicamente fundamentada, certo? Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está diante de Deus e também intercede por nós, certo? Então a eleição, nós cremos na eleição, né? Nós cremos na eleição de uma forma coletiva, né? Não de uma forma específica, como Calvino ensinou, né? Que você foi escolhido para a salvação. Nós cremos na eleição de forma coletiva. Deus escolheu uma nação, escolheu um povo, escolheu uma igreja para a salvação. Então Deus escolhe para a salvação, certo? E existe essa eleição coletiva. Existe também a eleição específica, mas essa eleição específica que vemos na Bíblia é uma eleição de um chamado para um ministério, certo? Davi foi chamado para ser rei, o apóstolo Paulo foi chamado para evangelizar as nações, os apóstolos foram chamados, Jonas foi chamado contra a sua vontade, né? Então ali a soberania de Deus está atuando, tanto na eleição coletiva quanto na eleição específica, certo? Só que nós cremos que a eleição para a salvação ela é uma eleição coletiva, certo? Porque nós vamos desenrolar mais durante a lição, né? Nós não cremos que Chiquinho, né, ou Joãozinho foi escolhido especificamente por Deus, porque essa escolha iria excluir José e Maria, certo? E a Bíblia é bem clara e diz que
a intenção que Deus é que todos se salvem, né? Então vamos aqui para o ponto 2, a urgência da correspondência à dignidade da eleição. Como crianças recém-nascidas desejam de coração leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, né? Então se você foi agraciado por Deus, Deus faz o chamado e você se arrependeu dos seus pecados, né? A palavra de Deus impactou o seu coração, né? Então um dos pontos que diverge o calvinismo e o arminianismo, né? A graça, pra gente, a graça ela é pregada e ela pode ser resistida, né? Para Calvino, não. Quando a graça chega e atinge o seu coração, ela é irresistível e lhe conduz a Deus. Então nós cremos que podemos pregar a palavra de Deus com maior inspiração possível de Deus, ou poder do Espírito Santo, ou uma mensagem centrada, correta, e as pessoas podem rejeitar Cristo, né? Então, e já o Calvino vai explicar isso, é que as pessoas que rejeitaram, elas não eram escolhidas por Deus, nós não cremos nessa escolha para a condenação, certo? Então, nós que tivemos encontro com Cristo, nós devemos o quê? Corresponder essa digna eleição, né? Nós devemos corresponder, nós devemos andar em amor, andar em santidade, andar fazendo o que Deus quer, a vontade de Deus. Se você acredita que realmente o sacrifício de Cristo fez na cruz foi por você, se você acredita que realmente Jesus morreu por você, então você tem agora que fazer a obra dele por forma de gratidão. Nós não vamos pagar os nossos pecados, não temos condição, nossos pecados são inúmeros, são muitos, não temos a mínima condição de pagar os nossos pecados. Então, por gratidão, por tão grande sacrifício que nós nunca vamos poder pagar, e aí nós fazemos a obra dele, que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, certo? Então vamos aqui para o ponto 3. O que não é eleição, né? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos, né? Então, nós não acreditamos, como falamos, na eleição para condenação ou uma eleição específica de uma pessoa. Nós acreditamos que Deus traz a bênção, a graça para todos os homens. Existe a graça comum, mas existe a graça que alguns alcançam, não por méritos próprios. Essa era a preocupação de Calvino, dos calvinistas, né, quando postularam as suas doutrinas. É porque, como existe uma influência da Igreja Católica que diz que a salvação era pelas obras, eles achavam que se você disser que o homem tinha algo na salvação, então a salvação deixava de ser proveniente de Deus e passava a ser meritória do homem. Mas não há mérito nenhum em se arrepender, não há mérito nenhum, por ao contrário, quando você se arrepende, você confessa os seus pecados. Então é como se o homem estivesse num buraco e alguém chegasse para tirá-lo de lá, e ele caiu naquele buraco por erros dele, e confessasse: realmente eu estou aqui porque eu errei, estou no buraco e eu quero ser salvo. Ele não tinha como sair do buraco, ele precisava da ajuda de alguém. Então a salvação, arrepender-se, não há mérito nenhum. Então essa é a preocupação, é importante a gente falar isso, porque a gente entender como foi formulado as coisas, né? Essa era a preocupação do calvinismo, porque quando dizer que o homem tinha que se arrepender, e se esse arrependimento fosse proveniente do homem, o homem tinha algo na salvação. Não. O arrependimento não é uma obra humana, no sentido de se glorificar um homem, não. O arrependimento é a palavra de Deus batendo nos pecados do homem, e quando ele reconhece, por contrário, né? Não é um mérito do homem, não. Ele apenas reconhece o estado de pecaminosidade, e aí ele se entrega ao Senhor. E muitos não reconhecem, né? Muitos preferem ficar no buraco, né? Não, eu quero ficar aqui no buraco, está ótimo aqui no buraco. Então, essa é a eleição que nós cremos, né?
ao arrependimento é a responsabilidade humana, certo? Eu sei que como eu falei, é um mistério, é difícil de a gente compreender, né? A soberania de Deus, Deus é soberano, Deus é sobre tudo, Deus comanda todo o universo, só que Deus deu a responsabilidade ao homem, né? É uma responsabilidade de ouvir a palavra e se arrepender, né? Isso às vezes, isso não casa, né? No nosso entendimento limitado, né? Que se Deus é soberano, né? Como é que ele espera que o homem se arrependa, né? Então, por isso o calvinismo adota essa doutrina de uma mão só, né? Mas nós não cremos nessa doutrina de uma mão só, nós cremos na doutrina que está na Bíblia, que o homem tem que se arrepender. E para isso não tira nenhum demérito da soberania de Deus, né? A base para o calvinismo ensinar essa graça irresistível é porque Deus é soberano e ele pode sobre o homem, né? Mas a Bíblia é bem claro que o homem tem que se arrepender. Quantas vezes Jesus pregou e muitos não se arrependeram? Quantas vezes os apóstolos pregaram e muitos não se arrependeram? Sempre tinha o grupo que cria nas palavras de Jesus, aqueles que estavam ali e não acreditavam, e pior, tinha outro grupo, né? O que ficava contra e queria matar Jesus, né? Então, Jesus chora sobre Jerusalém, né? Dizendo que queria colocar como pintinhos debaixo das suas asas, né? Deus sempre está lá, né? Esperando o homem se arrepender. Se Deus sempre está esperando o homem se arrepender, nós não podemos, né, adotar uma doutrina de um braço só, certo? De um braço só, não podemos, porque a Bíblia é clara nisso, certo? Eu sei que tem as bases do calvinismo, eu sei que tem muita fundamentação, mas é isso que cremos, certo? Então vamos aqui para o ponto 2, ponto 1, né? O arrependimento como uma obra divina, né? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestados, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão para a glória de Deus. Até aquelas pessoas que se dizem ser bonzinhas, se dizem crer Deus, mas elas pecam, certo? E essas pessoas muitas vezes se dizem santos, mas as suas obras revelam ao contrário. Então Deus, com a sua palavra, mostra isso, né? Por isso que as igrejas poucos gostam de ir à igreja. Por que as pessoas não gostam da igreja, né? Alguns acham que alguns usam a desculpa porque vai dar dinheiro ao pastor, vai dar... Não, você ir para a igreja, você não é obrigado, né? A oferta passa lá, a oferta quem quiser, é algo voluntário. Muitas pessoas não vão à igreja. Por que você não vai à igreja? Porque lá será pregada a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai o quê? De impacto ao seu coração. A palavra de Deus vai mostrar quando você está errado, de quando você precisa mudar de atitude, se arrepender, deixar esses projetos falhos, projetos humanos, projetos que vão fazer mal para você e para a sua família, e se voltar para Deus, que aí você vai ter uma vida de bem com Deus e esse bem com Deus vai gerar um bem também na sua vida e na sua família. Então, por isso que os homens não vão à igreja, porque lá vai ser pregado arrependimento, vai ser pregado você deixar o seu eu de lado e seguir agora uma orientação divina, né? Diferente da autoajuda, né? Que você vai em busca do seu eu, né? Então, por isso que as pessoas não gostam de ir para a igreja. Igrejas sérias que eu estou falando, né? Igrejas que pregam arrependimento, porque lá será confrontado e arrependimento vai ser gerado por Deus no seu coração. Agora a pergunta é, como você vai responder a esse arrependimento, né? A essa palavra. A missão de Cristo é chamar pecadores ao arrependimento, né? Jesus sempre chamava, quando ele começou a ministrar isso, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Então, o tempo de Deus está próximo, o tempo de Deus chegou. Essa é a missão do cristão, é pregar que Jesus é a salvação, Jesus é a solução para a humanidade, né? Enquanto muitos acham que a política é a solução, uma ideologia de direita ou uma ideologia de esquerda é a solução, enquanto os outros acham que a educação é a solução, nós pregamos que as boas novas, a boa notícia é que para a humanidade tem uma salvação.
E essa salvação é o reino de Deus, a salvação é o arrependimento dos seus pecados, a salvação é Jesus Cristo. É a morte do nosso Senhor Salvador Jesus na cruz para cobrir os nossos pecados. Então, essa é a nossa função, pregar o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho, os apóstolos pregaram o Evangelho, os discípulos pregaram o Evangelho, toda a igreja prega o Evangelho, a igreja verdadeira, certo? E vamos aqui para o ponto 3, conteúdo da mensagem evangélica. Ah, que pega, né? E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. O conteúdo da mensagem evangélica. Infelizmente, muitas igrejas de vários tipos se abrem e não prega o Evangelho, não prega a palavra de Deus, não prega Deus como Criador de todas as coisas, o homem como pecador, miserável, pobre e nu, Jesus como nosso Salvador, só existe a salvação em Jesus e a redenção eterna que estamos esperando aí Deus impetrar o seu reino eterno. Então, muitos não pregam, né, nessa linha que a Bíblia é clara em deixar no Deus amoroso, não. Prefere pregar bens, prefere pregar que você vai ter uma cura. Deixa eu lhe dizer, uma cura não adianta você ser curado de câncer, de coronavírus, não adianta você ser curado de AIDS se você não estiver curado na sua alma, se Deus não lhe der a salvação, não adianta, certo? Não adianta ser curado de nenhuma doença se Deus não curar a sua alma. Então, muitos preferem pregar cura, preferem pregar milagres, preferem pregar casa, bens materiais, preferem pregar o mundo e muitas coisas até antibíblicas, né? Então, isso não é o Evangelho. Deus vai, claro que a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que os buscam, Deus cuida de nós, Deus é nosso Pai, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas o que tem que ser pregado para o arrependimento de pecados é o Evangelho, é a palavra de Deus. É dizer que o Deus, nosso Deus é bom e o homem, ele é pecador. E como ele é pecador, ele tem que se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo, né? E não chegamos a pregar. Tem pessoas que só falta do ar, né? Que os pecadores venham, pelo amor de Deus, Jesus precisa de você. Jesus não precisa de você, Jesus não precisa de mim, né? Jesus, ele tem a sua igreja, ele tem já os eleitos, né? Os eleitos de forma coletiva, ele já tem a sua igreja. E aí você que precisa se arrepender e entrar no corpo de Cristo. Porque aquele que não estiver no corpo de Cristo, aquele que não estiver na igreja, não há salvação fora de Jesus. Não é isso? Então vamos pregar o Evangelho, que é o mais importante. Vamos agora para o ponto 3, a regeneração. O que é a regeneração? Agora sim. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Então, a regeneração aí é um ato sobrenatural, é um ato divino, né? Nós temos, no momento que o homem se arrepende, né? A pregação da palavra de Deus impacta no coração dele e ele se arrepende, a regeneração agora aí é um ato divino. Deus nos faz uma nova criatura e renova o nosso entendimento, certo? E aí nós nascemos do alto, nós nascemos de novo, como Jesus pregou para Nicodemos, ou nascemos de cima, certo? Então nós nascemos de novo, aí é um ato de regeneração. Deus nos dá uma nova visão, aquilo que era importante já não é mais, e temos outros objetivos, outros projetos de vida, que esses projetos foram colocados por Deus na nossa vida, não é projetos meramente humanos de ganhar dinheiro, de enriquecer, de conquistar, de ter poder, de ter fama, de ter, né? Não, são pensamentos agora de Deus na sua vida, que você vai fazer aquilo que for melhor para o próximo, aquilo que for melhor para Deus, né? Não pensar somente em você, você vai passar a pensar agora na humanidade em geral, certo? Então, a regeneração é um ato divino, caracteriza a regeneração na vida da pessoa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, como é que eu sei se a pessoa é regenerada? Como é que eu sei se a pessoa se arrependeu? Alguém disse, não, irmão, não podemos julgar. Quando Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, Jesus está falando do juízo temerário, ou seja, do juízo
é repentino, você vê uma situação e já julga, mas ao mesmo tempo Jesus mais frente diz, olha, pelo fruto os conhecereis. Então nós temos que julgar as pessoas pelos frutos. Como é que nós sabemos se a pessoa é regenerada? Simples. Se ela vive no pecado, certo? Não é que ela pecou alguma vez, porque todos nós pecamos, todos nós falhamos, diariamente nós falhamos. Mas se ela vive no pecado e tem prazer no pecado, se você tem prazer na prostituição, você não é um regenerado, você ainda está em trevas. Se você tem prazer na mentira, você ainda não é um regenerado, você está em trevas. Se você tem prazer na discórdia, na contenda, na briga, se você tem prazer em fazer o mal, aí você ainda está em trevas, você ainda está sendo feliz, filho do maligno. Aquele que tem prazer na corrupção, né? O político que tem o prazer na corrupção, está em trevas, é filho do diabo. Aquela pessoa que tem prazer no roubo, de matar pessoas, está em trevas, é filho do diabo. Então, já se você for regenerado, você vive uma vida já em prol do próximo, em prol de um amor a Deus. Você pode errar, dado momento você pode se descontrolar, dado momento você pode magoar alguém, mas você vai lá e regenerado faz o quê? Pede perdão, pede desculpas e se reconcilia com seu irmão e bola para frente, certo? Porque não estamos isentos do pecado, mas não podemos ter prazer na discórdia, não podemos ter prazer em atacar as pessoas, então isso não é do regenerado, certo? Então por isso que eu já comecei a lição falando lá em cima sobre a questão da briga do calvinismo com o arminianismo, né? Se você tem prazer em humilhar as pessoas, em brigar com as pessoas, em ficar debates inúteis na internet, então você não foi regenerado. Você tem o calvinismo na cabeça, o arminianismo na cabeça, mas você não foi regenerado. Então, ame o seu irmão, ore por ele. Se ele crê de uma forma, amém, desde que ele creia que a salvação é através da morte de Jesus Cristo, e a salvação, se eu fui eleito de forma específica ou coletiva, você foi eleito, amém? Então você é salvo. Então não há motivo para brigar com um irmão que é salvo, certo? Então, você é regenerado, bem, então você vai ter amor pro próximo, vai ter você vai ter essa visão e você não vai estar aí discutindo e formando baderna, formando inimizade até e saindo briga. Então a inimizade não é do regenerado, certo? A porfia, né, a luta, a contenda, a divisão, se você vive nisso tudo, você ainda é do maligno, tá ok? Então, que Deus abençoe a todos, certo? Terminamos a lição, que Deus abençoe a todos. Ainda estou com o livro, olha aí, olha. Ainda estou com esse livro, ninguém respondeu a última pergunta, certo? E eu não vou dizer aqui, se você quer esse livro aqui, Deus está na sua casa, do pastor Mark Anderson. Vá lá no último vídeo que eu postei, eu não postei o vídeo na semana feriado, nós estávamos aqui no EJAD, foi uma bênção de Deus, Deus operou, ficamos muito felizes com a realização do EJAD, mais de 3.000 jovens e trabalhadores lá para a obra do Senhor, e Deus falou grandemente para conosco, então foi um feriado de bênção. E antes disso eu postei um vídeo que tem uma pergunta para quem respondesse nos comentários, responda lá no comentário, ganhava esse vídeo, certo? Esse livro, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a próxima.